Olha, uma pesquisa do IBGE mostra que o número de nascimentos e de casamentos caiu em Sergipe, hein? Vale ressaltar que os números são relacionados ao ano de 2019, antes da pandemia. Sobre os detalhes dessa pesquisa, nós vamos conversar agora com o coordenador técnico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Vinícius Andrade. Vinícius, boa noite, muito obrigado aqui pela sua presença no Jornal do Estado. A minha primeira pergunta é a pergunta que todos querem saber: como é feita essa pesquisa? Boa noite, Gilvan. A pesquisa é uma pesquisa com registros administrativos, né? Então, na verdade, os dados são coletados junto a cartórios, a tabelionatos e as varas de família ou varas cíveis para o caso de outras variáveis, como casamentos e divórcios, por exemplo. Mas é justamente uma pesquisa de registros administrativos, né? A gente não se trata de uma pesquisa domiciliar, como muitas das pesquisas que o IBGE faz, né? Não, a gente não vai na casa do morador, nesse caso específico, para essa investigação específica. Coordenador, eu gostaria que o senhor explicasse também, por exemplo, com relação aos nascimentos, de crianças, que também o ano passado diminuiu bastante, né? Teve o menor resultado da última década. Não é verdade? Eu gostaria que o senhor explicasse, por favor. Esse foi na verdade, foi o segundo menor resultado da década, né? Porque, na verdade, a gente teve o ano de 2016 com um número de nascimentos muito baixos por conta da epidemia da Zika, né? A gente lembra que essa epidemia começou mais ou menos em 2015, mas que acabou afetando aí a vida reprodutiva, né, de várias pessoas, de várias mulheres, de vários casais, por conta da questão da microcefalia, que poderia atingir os bebês, né, das mães que estivessem, porventura, contaminadas. Então, a gente teve uma queda no número de nascimentos em 2016, que foi bem acentuada, mas agora em 2019, mesmo sem nenhum fenômeno né, epidemiológico que pudesse explicar essa queda nos nascimentos, a gente ficou com nascimentos abaixo dos 32 mil, né? Isso destoa dos dois últimos anos anteriores, 2017 e 2018, quando a gente teve mais de 33 mil nascimentos por ano. Tem alguns pais que não registram seus filhos quando eles nascem. Eu gostaria de saber do senhor, Vinícius, justamente a preocupação das crianças que nascem e não são registradas. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Isso a gente considera esses nascimentos, né, do ponto de vista do tratamento estatístico que a gente dá, a gente chama de subregistro de nascimentos. Aqui em Sergipe, a gente tem 2,29% de estimativa. Esse dado é um dado estimado, ele não é um dado factual, né, contado factualmente, é um dado estimado. Então, a gente estima que 2,29% dos nascimentos eles não sejam registrados até o terceiro mês do ano seguinte ao ano da ocorrência. Então, por exemplo, digamos que a criança nasceu em 2019. Então, ela não é registrada até o final do mês de março do ano seguinte. Isso traz uma série de dificuldades, né, do ponto de vista do acesso à cidadania, do acesso a direitos, etc. A gente sabe da importância do registro para o acesso a esses direitos, e a gente sempre faz esse apelo para que as pessoas elas tenham o registro de nascimento e que elas tenham com celeridade, né, essa providência do registro de nascimento. O senhor acha esse percentual alto, Vinícius? Olha, considerando os estados do Nordeste, é o terceiro menor percentual, né, na verdade. Então, atrás de Paraíba e Rio Grande do Norte. Sergipe tem a vantagem do tamanho e da distribuição da rede, né, cartorial, da rede, né, de registros aí, notarial, que é mais eficiente do que em outros estados de extensão maior, né? O caso da Bahia, por exemplo, os estados da região norte, muitas vezes as pessoas vivem em povoados muito afastados de centros urbanos, e isso acaba gerando uma dificuldade para a concretização desse registro. Então, muita gente deixa para tirar o registro de 2 filhos juntos, ou deixa para tirar o registro quando o filho já está mais velho, quando vai entrar na alfabetização, quando vai para entrar na escola pela primeira vez, e isso acaba trazendo esse tipo de dado para essas estatísticas. No caso de Sergipe, os dados são intermediários do ponto de vista nacional, né? Eles podem diminuir, mas, de fato, em relação ao Nordeste em geral, ele é relativamente melhor do que
os estados, a maioria dos estados da região Nordeste. Nós falamos dos nascimentos, agora vamos falar dos casamentos. Parece que caiu pelo quinto ano consecutivo. O senhor acha que isso é uma tendência nos dias atuais também? A gente tem observado, essa pesquisa ela é uma pesquisa que ela capta tendências de longo prazo, né, que a gente chama. Então, por exemplo, se a gente for observar a taxa de nupcialidade, né, que é a taxa de casamentos a cada 1.000 pessoas da população, no Brasil, em 1974, ela era de 13 por 1.000. Hoje ela é de 6,2 por 1.000. Então, ela caiu para menos da metade, né? Isso em 4 décadas. Então, as pessoas estão casando cada vez menos. Isso é um fato. Aqui em Sergipe, a tendência também acompanha. Um outro fator que afeta e que influencia isso são os períodos os ciclos econômicos, né? Então, a gente sabe que em momentos de maior dificuldade econômica, menos pessoas casam, porque casamento tem custos envolvidos. E em períodos de boom econômico, as pessoas casam com mais frequência. E aí a gente vem de um ano, 2019, que foi um ano de recuperação econômica. 2018 foi um ano em Sergipe de dificuldades econômicas, né, com queda no PIB, etc. Então, isso acaba afetando, sim, o número de casamentos. Mas existe a tendência geral, né, que é uma tendência de menos casamentos, uma tendência de longo prazo, e existem essas tendências pontuais de curto prazo, que aí acompanham os ciclos econômicos, etc. Eu falei com Vinícius Andrade, que é o coordenador técnico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Vinícius, muito obrigado pela sua entrevista e uma boa noite. Obrigado, Gilvan. Boa noite.